Oi, gente! Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a doutora Delise. Ela é ginecologista, obstetra. A gente vai falar sobre um assunto muito importante para nós mulheres e que pouco ainda é falado e pouco a gente se prepara para isso, né? Diferente da menstruação, que nossas mães, nossas tias acabam que preparando a gente quando criança, mas a menopausa quase ninguém fala. Então eu acabei de dar o spoiler do nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a menopausa. E também a gente está aqui com uma convidada super especial para mim, uma amiga pessoal, que eu tenho a honra de ter aqui comigo, a doutora Sandra Davi, que ela é dentista, ela é especializada em odontologia estética. Então é isso aí, vem com a gente que o bate-papo de hoje vai ser super emocionante. Doutora Delise, eu gostaria de agradecer pela sua presença, pela honra de ter você aqui comigo, com a gente, né? E eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo esse programa hoje vão ser muito enriquecidas com tanto conhecimento, tanta informação que a gente realmente carece, né, de saber sobre a menopausa. Então eu te agradeço, muito obrigada mesmo, de coração. Eu que te agradeço, Verônica. Espero que seja bem proveitoso. Ah, vai ser. Mas eu que faço aqui o agradecimento é meu. Obrigada. Doutora Sandra, né? Que bom ter a senhora aqui. Conseguimos, né, marcar esse encontro. Eu te agradeço. Muito obrigada mesmo. Para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês e participarmos juntos do Mundo de Marias, falando aí da menopausa, que eu acho que ainda quer dizer, parece tão comum, né? Uhum. Mas eu acho que ainda a gente carece de muita informação. Eu acho que tem muita gente que passa por isso, que enfrenta os sintomas sem ter noção, né? É verdade. De que isso é coisa da menopausa. É verdade. E falando disso, né, que a doutora Sandra tocou nesse assunto, a menopausa é um processo fisiológico, né, doutora Delise? É inevitável a mulher passar, a não ser que ela já esteja em outros lugares, né? Mas enquanto a vida, né, para nós mulheres, a gente vai passar por esse processo. Nós vamos passar. Uhum. Nós nascemos, né? Temos o período da infância, da puberdade, que é onde existe a explosão hormonal, aonde os ovários, que são fonte de hormônio feminino, né? Essa explosão ela vai se acontecer na menopausa e a mulher vai passar toda a vida reprodutiva dela, que normalmente vai até os 45 e os 52 anos de idade. Ela vai passar exatamente vivenciando, né, as experiências hormonais que está inserido em todo esse processo da produção de estrogênio, progesterona pelos ovários. E quando chega num outro lado da vida, né, a gente vai... são dois extremos, né? Você tem o início da puberdade, que é aquela explosão hormonal. Depois você tem um encontro lá na frente, exatamente com a interrupção desse ciclo, onde os hormônios eles vão cair muitos níveis hormonais, né? E aí vão ter efeitos psicossociais, biológicos, né? Somáticos, e a mulher ela fica um pouco que perdida e ela tem que se descobrir nesse novo processo de vida que começa a florescer para ela. Então a gente pode dizer que a menopausa é a diminuição ou a ausência desses hormônios que a senhora acabou de dizer? Essa ausência total, não, porque nós temos outra fonte de produção hormonal, que são
as glândulas suprarrenais. Mas é uma produção, se comparada com a produção ovariana, ela é muito baixa, muito baixa. Então, assim, é uma escassez, não uma ausência total, tá? Mas uma escassez de produção hormonal, né? E aonde vai prevalecer os hormônios que circulam no sangue da mulher, né? No plasma, é realmente de fonte das suprarrenais. Entendi. E doutora Delise, explica para as pessoas que estão nos assistindo como que se dá esse processo todo, né, dessa queda de hormônio, dessa alteração, para que a gente constate de fato a menopausa. Como que a gente chega nesse diagnóstico? Olha, isso depende muito de mulher para mulher. Tem mulheres que elas não se dão conta que isso já começou a acontecer. Elas, às vezes, por estarem muito atarefadas, estressadas, passando por situações que geram alguma angústia, né? Elas vão atribuindo os sintomas que elas sentem ao fator de estresse, tá? E tem outras que prestam mais atenção ao seu corpo, né? E aí começa, será que isso é menopausa, né? Tem aquelas pacientes que elas têm interesse, elas até estão longe desse processo, mas elas perguntam com alguma frequência: doutor, por exemplo, aos 35 anos, 36, 38, doutor, eu já preciso me preocupar com a menopausa, né? Então essa pergunta, às vezes tem mulheres muito cuidadosas com elas, querem entender todo esse processo, então elas fazem as perguntas, mas eu costumo observar na clínica o seguinte: às vezes no meio do furacão é que a mulher percebe que ela está na menopausa. A grande maioria das vezes. Ela não se dá conta que esse processo começou, porque na maioria das vezes ele é gradativo. Quando é uma coisa abrupta, uma cessação abrupta, os sintomas são muito alarmantes. Isso aí ela pede ajuda. A menopausa, ela sempre é sintomática ou não? Nem todo mundo apresenta esses sintomas? Nem todo mundo. Por isso que dá essa dificuldade de entender o que está acontecendo. E o fator idade, né? Porque, por exemplo, uma menopausa precoce, dificilmente ela vai ser assintomática, tá? Quanto mais precoce ela acontecer, aquela mulher vai sentir bastante, né? Ótima a senhora ter colocado dessa forma, porque isso era uma pergunta minha, já é uma pergunta minha. Qual que é a diferença da menopausa para a menopausa precoce? Porque se a gente fala pouco da menopausa precoce, então quase ninguém ouve se dizer sobre isso, né? E o que é a menopausa precoce? Bom, menopausa, na verdade, ela é a última menstruação, é o último evento menstrual. Então, a gente só pode afirmar a minha menopausa foi o ano que aconteceu, o mês, a data, um ano após daquele evento. Porque o primeiro ano ela pode ter um ou outro fluxo, que aí vai substituir a última data, entendeu? Mas se passaram um ano do último evento menstrual, aí sim aquela data ficou como sendo a data da menopausa. E a menopausa precoce são em todos os casos que ocorrem abaixo dos 40 anos de idade. E que pode ter várias repercussões. Por exemplo, eu tive já pacientes com 28, 30 anos que entraram na menopausa e não tinha filhos. Quer dizer, isso foi um desastre, né? Além dela ter toda aquela queixa, aqueles sintomas, os fogachos, queixas vaginais, de ressecamento, alteração de humor, irritabilidade, instabilidade, fadiga, insônia, muitos outros sintomas
ela tinha que conviver com o fato de que ela não ia poder ter filhos, né? Ou se ela teria ainda alguma chance, o recurso de ir a um serviço de reprodução para conseguir viabilizar essa questão. Só que quando a gente entra na menopausa, dentro do período previsível, né, que é entre os 45 e 52 anos ou antes dele, de forma precoce, na verdade a população de óvulos se esgotou. Então não existem mais óvulos, né? Porque os óvulos eles estão contidos nos folículos, tá? E os folículos que produzem os hormônios, né? E eles vão sendo, a cada ciclo menstrual é cerca de 1000 folículos que são preparados para acontecer a ovulação. Normalmente é um só, pode até haver liberação de 2 óvulos, né? Aí vai ter uma gravidez gemelar que não univitelinos, porque são de óvulos diferentes, entendeu? E todos aqueles outros folículos que se prepararam, eles para o processo e eles vão morrer. Então, existe um gasto de folículos e de óvulos, né, que estão no interior do folículos, de média de 1000 por ciclo menstrual. Quando a menina nasce, né, isso já é formado intraútero, né, uma população de cerca de 2 milhões de óvulos. Tá? E depois de que a menina nasce, na infância, quando ela chega na puberdade, essa população de óvulos já foi reduzida para 300, 350, 400 mil óvulos. E eles vão ser utilizados ao longo da vida reprodutiva. Tá? Não se sabe por que mulheres entrariam de forma precoce. É claro que existe a menopausa precoce cirúrgica. Houve algum problema ovariano que teve que se fazer a castração cirúrgica do ovário, né? Dos ovários, né? E isso também vai culminar com uma menopausa cirúrgica e vai ter todos os sinais e sintomas que uma menopausa espontânea pode causar, tá? Mas eu acho que depende muito, isso é muito particular, depende de cada mulher, tá? De como a mulher, o estilo de vida que ela tem, como que ela também se projeta no mundo e o mundo se projeta para ela, porque mulheres que tendem a ter depressão, ansiedade, insegurança, têm um perfil psicológico mais fragilizado, elas são vítimas maiores dos sintomas da menopausa, entendeu? Tem uma prevalência nessas pacientes. Não que as outras possam não ter, claro que sim, mas aqueles sintomas exuberantes com certeza já vem de um emocional prévio que não estava legal. E aí aquilo aflora muito mais. Entendi. E aí, antes de eu fazer a pergunta para a doutora Sandra, aproveitando esse contexto que a senhora está dizendo, como que a mulher, qual o exame, o tipo de exame que a mulher pode fazer para ela poder observar ou avaliar a contagem ovariana? A dosagem do hormônio FSH, né? Folículo estimulante. Ele na verdade, essa sigla é do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é produzido pela hipófise, né? Que é a glândula mãe que se encontra na base do cérebro. Ela faz o comando de todas as outras glândulas, né? Inclusive do ovário. E através da produção do FSH é que a gente tem uma ideia. Normalmente a população ovular ela é mensurada, né, no terceiro dia do ciclo menstrual, quer dizer, a paciente ainda está menstruada, ela conta 3 dias, incluindo o primeiro dia da menstruação, e faz uma coleta de sangue para especificamente dosar o FSH. E ali, se ele já estiver
aumentado, já é sinal que a hipófise trabalha muito mais para poder aquele ovário responder a ela. Entendi. Entendeu? Quando ela está num nível normal, tá tudo ok. Mas à medida que o ovário vai perdendo a população ovular, ele faz com que no sistema de feedback com a hipófise, que essa hipófise dê ordens cada vez mais fortes, digamos assim, para que ele funcione. Até que vai chegar uma hora que ele não vai responder mais. Doutora Sandra, eu queria perguntar para você, com quantos anos a senhora ficou menstruada pela primeira vez? 12 para 13 anos. Eu Entendi. estava com quase 13 anos, mas ainda não tinha completado os 13. E a menopausa veio quando? 51. E é exatamente como a doutora Delise falou aqui, eu só fui perceber um ano depois. Sabe? Eu estava tão bem aos 51 anos, quando eu tive a minha última menstruação, e eu estava de férias, eu estava numa viagem, estava tudo tão bom que para mim... Passou né? despercebido. Exatamente. E isso foi assim, exatamente como ela descreveu, em agosto. E aí quando chegou assim em novembro, né? Ela já vinha assim falhando, mas agosto ela veio, tudo bem, eu estava de férias. E quando chegou em novembro, ela deu o ar da graça um pouquinho. Então para mim estava tudo bem, estava ótimo. Mas quando chegou no outro ano, eu me lembro assim, vou calcular a data, porque não foi bem no início assim, do ano, mas março, abril, eu comecei, eu acho que eu tive todos os sintomas. Talvez pela vida agitada, talvez pelo momento, ou mesmo, né, não sei, genética, mas foi muito engraçado. E eu estava me sentindo tão bem aos 51 anos, que é claro que eu já tinha ouvido falar em menopausa. Minha irmã já tinha entrado na menopausa, já estava fazendo a terapia com reposição hormonal, mas eu acho que eu estava tão bem, aí que eu abstraí isso. Mas eu tive um choque, porque verdadeiramente assim, isso foi em 2015, a última, em 2016, quando eu dei por mim, eu estava com o fogacho e no meio daquela coisa que estava vivendo, e trabalho, e um emprego novo, vinha o fogacho, dificuldade para dormir, às vezes batia insegurança. Isso é uma coisa tão particular, né, a gente falar disso, mas assim, que eu acho que a gente tem os momentos de insegurança, é claro que eu sempre tive, em momentos diferentes da minha vida, né? E aí você usa todos os recursos, todas as ferramentas que você tem e você já aprendeu. Mas o que é engraçado, e aí eu vejo mulher como esse assim, um laboratório hormonal, né? Porque eu tentava esses recursos e eu falava, poxa vida, dali a pouco aquilo estava batendo na porta de novo, com insegurança, né? Muitas vezes essa tendência que eu poderia dizer hoje depressiva e outras vezes com ansiedade. Honestamente, parecia tão louco aquilo tudo. Isso acompanhar, não é? É louco, é bom que a gente fale disso, porque eu estranhei. E olha só, a gente estuda, a gente sabe, eu tinha o caso da minha irmã, né, que eu tinha acompanhado, e falei, gente, não é possível, o que está acontecendo comigo? Parece que eu abstraí, poxa vida, menopausa. Eu achei que era uma parte da minha vida, um momento delicado, eu dei uma abstraída nisso. Só que, junto com tudo isso, o intestino ficou mais preso, houve ressecamento das mucosas, e uma coisa que eu nunca tinha tido, eu não tenho problema respiratório, eu não tinha nariz entupido, nada disso. Numa fase, um ano depois, eu estava verdadeiramente, fisicamente um caos. E eu falei, eu não conseguia entender o processo. Eu achei que era alguma coisa que estivesse acontecendo comigo, em decorrência da minha vida, da correria, das coisas. Eu não dei por mim, incrível abstrair. E aí eu conversei com a minha irmã, a gente tem uma relação muito próxima, e eu falo assim, o que acontece na minha vida hoje, apesar da distância, da diferença, né, de lugar que ela vive, do jeito que ela vive, mas o que acontece comigo hoje é alguma coisa que aconteceu com ela alguns anos atrás. Nós temos uma diferença de 4 anos. E eu falei com ela, eu chamo ela carinhosamente de Cal, o nome dela é Cláudia, e eu falei assim, Cal, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe quando você já está assim, quase jogando a toalha?
E eu fico até emocionado quando eu falo, porque eu falei, eu não sei o que está acontecendo. Assim, são tantas coisas, Cal, e eu não estou dando conta. Eu tento, eu respiro, eu relaxo, e dali a pouco aquilo vem bater na porta. Às vezes a gente tem uma tendência de espiritualizar a coisa, né? Outras vezes você já leva só para o psicológico. E está acontecendo uma coisa sistêmica. De fato, houve uma diminuição da minha produção hormonal, um monte de coisa acontece, né? E aí você nota, nossa, parece que eu envelheci, a ruga parece que apareceu. Essa história é como se eu fosse surpreendido. Tudo que eu sabia, parece que eu tomei um susto. Opa, nossa, isso é menopausa. E aí ela disse para mim. Eu vou pegar um pouquinho do gancho da Sandra, porque é o seguinte, a menopausa é uma das fases da vida da mulher. E querendo ou não, ela marca uma coisa que é o início do nosso envelhecimento. Entendeu? E você tem que começar a parar que isso, você para e pensa, poxa, começou a acontecer para mim. E a menopausa, desde lá de trás, das nossas avós, tataravós, é como se fosse um problema de saúde muito grande, né? Então, as pessoas, elas não param ainda, não se dão conta que é uma transição que pode ter muito ou poucos sintomas e que essas mulheres podem ser assistidas, podem ter os sintomas minimizados e não considerar menopausa como doença, porque ela não é. Assim como a gente atravessa, chega na puberdade, a menina virou mocinha, está se tornando, está aparecendo, né? Tá florindo, né? É o oposto. A menopausa é o oposto, né? Mas ela não é uma doença. E a gente tem que saber trabalhar isso, tem que entender, respeitar o corpo e tem, claro, que pedir ajuda e tem ajuda para isso. Não há necessidade de isso ser um fator gerador de estresse, porque muda muito. Se a gente parar e pensar, muda muito, entendeu? Às vezes as pacientes falam assim no consultório, pega a menstruação como uma referência. Eu tô doida para entrar na menopausa porque eu não quero menstruar. Aí eu falo assim, não diga isso. Você quer dizer que não quer menstruar? Todo bônus tem um ônus, né? Você diga assim, eu não gostaria de menstruar, né? Mas você vai ver o que é estar depois da menopausa, o climatério, a ausência hormonal, o significado de tudo isso no seu corpo, no seu cérebro e em tudo. Então, é uma mudança que você tem que estar preparada. Eu acho que a mulher, no mínimo, eu diria assim, eu acho que também antes é muito precoce, mas começar a partir dos 40, ter mais atenção, né? Focar muito no estilo de vida que ela quer, porque o nosso estilo de vida é tudo. Hoje, a partir do climatério, que você vai desde da última menstruação até a faixa, né, que é o período, né, de 65 anos, que aí se dá a entrada na terceira idade, gente, nós estamos vendo aí pessoas envelhecendo, quebrando estereótipos. São pessoas que fazem atividade física, têm vida social, fazem dança, fazem pintura, participam de grupos de terceira idade, viajam com amigas, com família. Não é só mais aquela mulher que está só voltada para cuidar dos filhos e dos netos. Porque essa mulher que só fica dentro de casa e sendo suporte para filhos e para netos, só isso, eu acho isso muito importante. Isso é um conjunto, né? Mas aquela mulher precisa se enxergar, porque senão ela vai cair em depressão. Entendeu? Ela tem que dar um outro sentido à vida dela, né? A fazer atividade física, ter cuidado alimentar, isso é muito importante. Não é doença, é um processo como é viver e morrer. Não tem jeito. É aquele velho ditado, né? A gente nasce, cresce, reproduz ou não, né? Exatamente. Porque hoje em dia ainda tem essa opção.
E depois passa pela menopausa antes de morrer. Exatamente. Né? E doutora Delise, fala pra gente, como que a gente pode tratar a menopausa, minimizar esses sintomas, né? Igual a doutora Sandra falou, que começou a melhorar depois da reposição. Muito se fala sobre a reposição, é uma polêmica muito grande em cima da reposição hormonal. Porque causa câncer, porque vai engordar. Eu queria a opinião da senhora. O que a senhora tem para dizer sobre a reposição hormonal? Bom, a reposição hormonal eu acho uma ferramenta muito interessante, né? Só que ela não é uma receita de bolo, né? A reposição hormonal, ela é individualizada. Essa mulher, você tem que saber conhecer muito bem a história clínica dela, a história pessoal, história familiar de vida, né? Porque você vai encontrar pacientes que tenham contraindicações absolutas ou contraindicações relativas ao uso de reposição hormonal. Então, é preciso muita individualização para ter acertos. Não há interesse em cometer erros onde você vai, ao invés de beneficiar, vai trazer malefícios. Então, isso é muito importante. Eu acho que o médico tem que ter um bom senso quanto a isso. A paciente chegar e pedir é natural. É um direito dela. Agora, cabe o médico fazer essa peneira bem feita para evitar efeitos colaterais. E hoje se tem cada vez mais no mercado, né, hormônios para reposição, que são os implantes, que têm dosagens hormonais menores, possuem efeitos colaterais cada vez menores, mas naquelas pacientes que realmente podem fazer a reposição. Se ela tem varizes de membros inferiores, se ela já teve evento trombótico, uma trombose venosa profunda, não pode, né? Se ela já teve um câncer de endométrio, que é o câncer do corpo do útero, se ela teve câncer de mama, né? Se ela é uma diabética severa, descompensada, uma cardiopata descompensada, uma nefropata, uma pneumopata, vai ficar difícil, mas você tem as alternativas que eu considero que tenha o mesmo peso, tá? Eu acho que a terapia hormonal, ela é importante, mas assim, dá um efeito psicológico protetor para a mulher. Ela se sente assim, eu estou usando um implante ou eu estou fazendo a reposição. Então, ela se sente mais protegida. Mas quando você pega uma mulher que não pode fazer reposição hormonal, o médico tem a obrigação de convencê-la e mostrar que ela não está desprotegida, que existem os caminhos alternativos e que ela pode estar mais protegida do que aquela mulher que está recebendo a reposição hormonal e, no entanto, tem um péssimo estilo de vida. Entendi. E existe a janela da oportunidade? Quando que a gente começa esse processo, talvez no caso, se for necessário, da reposição? Se a gente passar dessa janela, a gente perde isso ou a gente tem como recuperar? Como é que é feito? Bom, todo tratamento, né, ele tem os benefícios, os malefícios, os riscos, né, e essa janela de oportunidade é o momento que o que de melhor a reposição pode fazer para a mulher. Então, a janela de oportunidade, ela consegue trazer muito benefício para a mulher. Depois, sempre voltando à questão da individualização. Às vezes você quer oferecer, mas na análise final você vai ver que ela vai ter, às vezes, não tanto benefício, ou vai ser quase pau a pau, os benefícios com os malefícios. E a gente tem que também parar, né? Não adianta, às vezes, tem mulheres que estão com 70 anos, têm fogachos, diz ter fogachos, né? Confunde, porque eu não sei se vocês prestarem atenção, a gente sobre uma ansiedade, uma angústia, a gente tem, né? Um calor, a gente pode ter uma sudorese, um mal-estar.
Aí ia elas falar ficam isso agora, achando né? que com 70 anos ela está na menopausa. Não está na menopausa, já passou o climatério, né? Já passou. Isso aí é fruto de um momento emocional difícil Sim. que ela passou, está passando. E ela é mais fácil atribuir. Elas falam menopausa, né? É o termo, mas é como eu disse, menopausa é a última menstruação, né? Mas que na verdade o termo correto seria climatério. É muito mais fácil do que ela ter que parar assim, opa, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Olha o quanto que ele já está me prejudicando. Né? Eu já estou abalada emocionalmente com esse problema, então eu tenho que dar fim nele. Para ele não dar cabo de mim, né? Eu tenho que dar um fim nesse problema. Né? Então, é preciso, acima de tudo, a individualização da paciente e o bom senso. Não adianta, não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. De ficar indefinidamente você fazer as reposições indefinidas, elas que geram polêmicas. E também as reposições hormonais que não são criteriosas, aí realmente a polêmica é grande porque falta um comportamento profissional adequado com aquela mulher. Entendi. E doutora Sandra, quais foram os benefícios após a reposição hormonal? O que a senhora sentiu que te ajudou? Aquele jeito que eu estava, por exemplo, mucosa ressecada aqui, mucosa intestinal, dificuldade para dormir, aquele estado que eu falava assim, nossa, parece que de vez em quando a minha cabeça fica assim, eu não conseguia perceber o que estava acontecendo. Me tirou desse mal-estar imediato que eu não conseguia nem dar nome. Honestamente, é um divisor de águas. E é claro, ela não faz tudo. É como se ela tivesse assim, me tirado, feito um leve. Ela me deu um fôlego daquela urgência que eu nem sabia dar nome. Confiança. Entendeu? Agora, de fato, a gente não pode se proteger nisso, porque não é. Se preparar para o envelhecimento, aí quando eu comecei a compreender, era mesmo. Eu agora estou na menopausa, aí que eu comecei a perceber. Olha, eu estou com mais facilidade de engordar. Eu preciso, já deveria até ter essa cultura antes, mas eu fiquei um pouco mais criteriosa com relação à qualidade do alimento, com relação à vigilância. Sabe? Você fica mais atenta com você, mais atenta com o teu corpo. É como se eu estivesse levando minha vida e estava tudo tão bem, de 45 a 51, que eu abstraí esse momento. Porque estava tudo bem, dentro do controle. A partir do momento que eu fui confrontada com isso, mas peraí, o que está acontecendo? Um monte de coisa, inclusive com repercussões, assim, como o nariz entupido, que eu nunca tinha tido, pelo ressecamento de mucosa, o tempo todo. A partir do momento que a reposição me deu esse alívio, há também uma conscientização do momento que eu estou vivendo. E traz uma autoconfiança, e aí você vai buscando as outras alternativas, Exatamente. O conjunto vai se fechando e aí você deslancha. Aí você tem essa atenção. Não, olha, você quer ver uma coisa, eu não bebi água naturalmente. Olha, passei uma vida inteira e assim, eu não tomava a quantidade de água certa. Você começa a prestar atenção, não. Eu preciso beber mais água, eu preciso ter uma alimentação correta. Não, eu não vou ficar nessa correria, assim, às vezes é inevitável, eu ainda tenho muito, mas você começa a entender a diferença de um momento e essa ansiedade que a gente está aí exposto, né? É diferente. O que eu senti, sendo surpreendida pelo fato, e uma ansiedade que hoje, né, bate a porta da gente, ou uma tendência de depressão, eu achei assim muito diferente. E é importante para a gente que a gente compreenda esse momento. Quando a doutora Delise diz individualização, é verdadeiramente isso. Né? Não dá para colocar um estigma, olha, reposição hormonal é uma mágica. Não, ela me tirou daquele estado de urgência. Né? Não era dor, mas ela causava uma dor emocional que, certa ocasião, numa roda de conversa com amigos, e tinha uma médica presente, e ela disse o seguinte: claro que a gente não pode sair, né? Falando, reposição hormonal não é isso. Agora, quanto a mim, para mim é uma questão de qualidade de vida. Entendeu? Era uma pessoa exatamente da minha idade.
Então, assim, é uma qualidade de vida que ela recuperou. Agora, não é só através da reposição hormonal, né? Isso é um dispositivo, mas não é tudo. É verdade. Uma coisa também que precisaria mudar, eu acho que ainda o climatério, mesmo em 2019 para 2020, é um mundo muito desconhecido do mundo feminino, né? E tem uma conotação pejorativa da sociedade, assim como a TPM. Por exemplo, uma mulher está de TPM, nossa, já sei, está de TPM. As pessoas precisam entender que as alterações da TPM não são frescuras, né? Elas existem. Elas existem, então é preciso ter respeito por aquilo ali. A pessoa não tem uma reação a mais, ela não se irrita de propósito, ela não fica chorosa de propósito porque ela quer, né? E a menopausa também tem uma conotação pejorativa. Ah, ela está na menopausa, vamos dizer, a mulher fica mais melancólica, mais fadigada, ela tem insônia, aí começa, se ela tem fogachos em ambiente de trabalho, se tem aquele rubor facial, aquela transpiração, palpitação, que vem com um certo mal-estar, né? E é tudo muito rápido. Esses sintomas vem, passa, passa. Quer dizer, aí as pessoas, ela está na menopausa, quer dizer, é um bicho de 7 cabeças. Isso só piora, não é. É um estado fisiopatológico, patológico não, por favor, fisiológico, eu me expressei mal, fisiológico, que toda mulher que chegar, for envelhecer, ela não tem como fugir, ela vai passar. Então, é preciso mais conhecimento para se ter respeito. E a falta do respeito ou a menosprezar o que aquela mulher está sentindo causa mais dor do que a própria, os efeitos negativos da menopausa, não é? E é incrível, porque a gente no trabalho convive muito com essa faixa etária. Mulheres de 40, 65, até 70 anos no meu trabalho. E você vê que é bem individualizado. E muitas sofreram tanto quanto ou mais do que eu. Porque custaram a detectar, elas foram procurar a causa, por exemplo, quando elas já estavam dentro da depressão. E elas não entendiam. Algumas nunca tinham tido insônia, sempre tinham dormido bem. Elas nem passaram pelas coisas, às vezes, os episódios que eu passei na vida, os momentos, não quer dizer que a minha dor é maior de forma alguma, mas elas nem tinham passado por isso antes. Então, já outras, calorzinho aqui, incrível. Outras já têm problema, assim, com relação a dormir e só conseguir dormir com o vento em cima ou com o ar ligado. E às vezes o marido, coisa boba, né? Nada que a gente não chegue a um acordo, mas você nota o seguinte, é absolutamente individualizado. Assim como tem algumas que sentem tanto, né? Outras, um calor, né? Só um calorzinho e pronto, acabou, que é o caso do fogacho. É verdade. Gente, uma aula, né? Uma aula mesmo. Eu acho que esse assunto é tão extenso que daria pra gente poder ficar aqui por horas, né? Falando, mas infelizmente o nosso tempo é esse, a gente tem que encerrar por aqui e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês mais uma vez e dizer o seguinte, eu vou ser a primeira a privilegiada, né, a absorver tudo isso aqui, vou tentar assimilar tudo que eu ouvi. Eu acredito que eu já esteja meio perdida nesses assuntos, porque eu já tô sentindo quase tudo que elas estão falando, mas eu acho que eu ainda não cheguei na menopausa, não. E vai ser difícil eu detectar isso, porque, ó, insegurança, irritabilidade, insônia, tudo isso acontece comigo, esse calor de repente. Mas enfim, eu tenho certeza que assim como eu, muitas mulheres que estão nos assistindo agora foram muito beneficiadas, foram enriquecidas mesmo, a gente aprendeu muito com essas duas mulheres fantásticas, né, que além de lindas são super competentes e trouxeram aqui pra gente conhecimento, informações muito mesmo privilegiadas. Então eu agradeço a vocês e eu espero que antes de vocês irem embora, vocês não deixem de se inscreverem no canal e de darem um like aqui se vocês gostaram desse vídeo, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo grande!